Olha só, na próxima atividade eu já elaborei aqui umas ideias que eu vou sentar com as crianças, vamos discutir. Gente, toda essa proposta não é feita totalmente diretamente por mim. Eu abro uma discussão, eu incentivo, eu instigo a eles dizer o que é o problema da nossa escola. E eu vou soltando algumas propostas. Por isso que nos livros ele tem várias propostas de projetos integradores. Eu escolhi esse da água pela temática, pela problemática que a gente vive, vendo todas as semanas o nosso carro-pipa chegar. E aí a gente começou, a partir dessa observação do carro-pipa, da água que falta, da proposta que a gente fez de economizar água, do cuidado com a água, do desperdício, das dicas de ouro, do cuidado com a água no planeta, a começar pelo cuidado da água na nossa escola, por ela ser abastecida com o carro-pipa. Então foi a partir daí que eu instiguei os alunos, vamos fazer um projeto, um estudo sobre a nossa água no planeta? Então comecei lá, com aquela competência do conhecimento histórico construído. E aí vamos fazer um estudo sobre o planeta. Trabalhar uma temática de água não é só trabalhar no Dia Mundial da Água, é trazer sim uma proposta conscientizadora, com desafio, com muita assim, interdisciplinaridade, com temas transversais, tá? Que a criança veja, trabalhar o ano inteiro, não numa data comemorativa. É isso que eu venho sempre defendendo. Então, foi a partir dessa análise, desse impacto social que a gente aqui na nossa comunidade, na nossa escola, tem como essa falta d'água potável e a falta de condições para ter essa água. Então foi a partir daí que eu comecei o projeto, mas tudo discutido no coletivo, com a criança, com o interesse dele, despertando. Se eles têm vontade de investigar como é a água da sua casa, como é que você economiza. Veja que nessa primeira produção saiu propostas desafiadoras bacanas sobre onde encontramos a água invisível, onde está a água do planeta, como usar essa água, como ser um cidadão responsável. Trouxemos textos, tá? Diversidade de texto fatiado, textos impressos, textos de curiosidade, produção, desafios, leitura, produção. Aí foi a partir daí que a gente começou. Então, essa análise do impacto social é importantíssimo. Como a falta de água potável afeta a vida das pessoas. Como essa falta de água pode afetar muito mais o planeta. E aí foi a partir daí que a gente viu. Então, como atividade de experimento, a gente vai realizar teste do alumínio, observar esse processo de corrosão e de oxidação dessa água nos utensílios, tá? O que causa, né, na vida da saúde de uma pessoa, essa pessoa está consumindo essa água, ou o banho, qual danos essa água pode trazer para os cabelos, para o banho, para o material que está sendo usado, para os utensílios. Essa oxidação é prejudicial? Traz danos? Tudo isso foi levado em consideração nesses questionamentos. Tá certo? Então foi a partir daí que a gente começou. Criei assim um projeto que vai ser desenvolvido. Vamos usar uma linha de tempo para fazer esse estudo, porque eu já venho com ele. Veja que não é uma coisa criada de uma data comemorativa, mas sim de um problema social na minha comunidade. Então agora eu vou compartilhar com vocês algumas experiências. É uma pena que eu não posso mais estar gravando com o fazer na prática, que é o mão na massa, na sala, com as crianças fazendo por conta da nova lei, mas aí eu vou estar compartilhando com vocês as diversidades de atividades que eu vou trabalhar a partir desses gêneros textuais, textos de entrevistas, situações, problemas com a matemática no consumo comunitário, fazendo análise de conta de água, como eu te falei, que tem criança que tem água potável em casa encanada,
A questão do carro-pipa na escola, como criar essas situações, problemas com o uso da água que chega do carro-pipa, de onde vem essa água, entrevistar esse profissional que traz, produzir textos infográficos, com cartazes, com desenho, escrever, produzir, realizar entrevista, fazer reescrita desses textos para uma produção consolidada, com sucesso. A partir de entrevistas, filmagem, entrevistas, histórias em quadrinho, listar soluções simples com dica de ouro para o consumo da água, que a gente já fez lá no primeiro livro, mas agora a gente vai fazer esse momento novamente para economizar a água, para criar essa consciência de que a água é um tesouro, é um recurso que a gente não pode desperdiçar, que no futuro pode faltar. Isso tudo já foi trabalhado, essa conscientização, esse momento teórico. Vamos trabalhar com textos instrucionais, porque nós vamos fazer experimentos caseiros, tá? Vamos fazer seleção de bancos de palavras com palavras-chave, vamos fazer diversidade de gêneros textuais em tabelas e produção respeitando parágrafos e toda essa questão para uma produção do diário de bordo. Vamos observar e anotar diariamente mudanças dos experimentos que estamos realizando e vamos fazer trabalhos extra-classe com as produções de visita de campo. Vou precisar usar alguns materiais, sim, precisei comprar alguns objetos para fazer o meu trabalho. Mas mesmo assim, a gente vai fazer um projeto que não é caro, que não custa muito. Vou usar muitos jogos de tabuleiro, de papelão, muito material reciclado que a gente vai fazer essa produção. Vamos trazer essa diversidade, trazendo rimas, trazendo literatura junto, fazer um olhar aprofundado sobre o cordel com o uso de texto com água, por ser uma região Nordeste, uma região que a gente tem como o Nordeste, se colocando nessa cultura dessa falta de água, né? Dessa escassez de água potável, e aí a gente vai caminhar. Vamos fazer momento de produções de carta aberta com manifesto, tá? Vamos trabalhar essas atividades com rotação por estação, desses gêneros de observação, dessas entrevistas, desses textos explicativos com produção de painéis e cartazes, trabalhar os contos, criar assim esses contos misteriosos, até porque a gente vai pedir para que até o poceiro ele possa criar do seu jeito, da sua criatividade, como ele criaria um conto misterioso sobre a ação dele descendo num poço artesiano, cavando lá, encontrando a água, encontrando essas rochas, tá? Essa proposta é uma história ficcional criada por eles, baseada em sumiço da água ou do cacimbeiro que vai fazer tudo isso. E vamos fazer essa divisão do livro por capítulos. No primeiro capítulo eu vou contemplar os enigmas da nossa escola, né? As notícias, entrevistas, cartas sobre a falta de água. No segundo capítulo eu vou desenvolver a ciência com o verbete, com relatório, com experimento, com textos informativos. No terceira parte do livro eu vou fazer atividade de produção de poemas, de tirinha, de histórias criadas pela turma com a sua imaginação sobre a água, sobre gotas de água, sobre as rochas e fazer no final essa produção desse diário que vai sair com muita coisa legal e bacana. Muita coisa, não é, gente? Muita produção. Eu tenho o ano inteiro para fazer isso e você também. Dentro dessa proposta, a gente vai dialogar com as múltiplas linguagens e vamos escolher as habilidades definidas por semanas, as habilidades que não foram consolidadas, habilidades que ainda sejam possíveis ser consolidar com foco na visão motora, nesse movimento
trabalhar o conhecimento motor, o conhecimento acadêmico e o conhecimento social das nossas crianças. E aí, a partir daí, eu acredito que eu vou estar, sim, contemplando o meu objetivo de aprendizagem, que é desenvolver esse pensamento crítico e científico, que é o pensar sobre as coisas. E nada melhor do que pensar sobre a nossa água. Legal? Vou fechar agora mostrando alguns objetos que eu vou poder usar nas primeiras experimentos.